governo israelense decidiu interromper a transferência de fundos para a Autoridade Nacional Palestina. Isso acontece um dia depois do novo parlamento palestino, com maioria do grupo radical Hamas, ter tomado posse. Eu converso agora com Bernardo Kocher, que é professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, e também com o presidente da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro, Osias Urman. E veja antes a nossa frase do dia, que foi dita pelo futuro primeiro-ministro palestino, Ismail Haniyeh. Ele falou o seguinte: as sanções de Israel têm como objetivo forçar os palestinos a ficarem de joelhos. Bernardo, você concorda com essa frase? Concordo sim, porque, veja bem, foi produto de uma votação. Não era o resultado desejado por muita gente, mas é produto de uma votação. E apenas eu tenho aqui como uma referência do que ocorreu na Argélia alguns anos atrás. Eu não pude, essa tarde, retomar os dados exatos, que também uma frente islâmica, né, anunciava um governo moralista, islâmico e tal, mas ganhou a eleição e o resultado foi a intervenção, inclusive, parece, da França, e o governo reagiu, um governo que vem desde a independência da Argélia. O que se viu depois foi um banho de sangue terrível, né? E a bibliografia que a gente tem acompanhado mostra que, apesar de ser uma frente islâmica, era disposta à negociação. Claro que tinha violência, o processo político no Oriente Médio, no mundo islâmico e no terceiro mundo, por que não dizer, muito violento. Então eu acho que está se cometendo uma violência, apesar do Hamas ter um braço armado, né, são 10% cerca dos militantes, tem um passado de terrorismo, mas também tem gente pragmática, tem gente que, como a OLP há muito tempo atrás, e lá dentro tinha o Abbas lá dentro. Eu acho que não é esse o caminho para se alcançar uma negociação, avançar em direção à paz. Eu queria ouvir você, Osias. Como é que você ouve essa frase, né, de que Israel quer colocar os palestinos de joelhos? Não, eu acho que como jornalista, a imprensa internacional está supervalorizando. Isso é mais um episódio de uma dramática novela que vem sendo a convivência israelense e palestina há quase 60 anos de dor, sangue, e não são esses 50 milhões de dólares, porque é preciso observar, não é a primeira vez que o governo de Israel toma esse tipo de atitude. Esse dinheiro fica separado, como das vezes anteriores, e mais à frente é liberado. Isso são impostos que são recolhidos de palestinos que trabalham em Israel, que vivem do pão de cada dia ganho em solo israelense, das exportações de produtos palestinos que saem por portos israelenses, e o governo de Israel presta esse serviço à autoridade, prestava à Autoridade Nacional Palestina, continuará a recolher os impostos, eles estão apenas retidos para que o governo atual do Hamas demonstre, pelo menos, a vontade de uma convivência e não de uma destruição. Você acha que isso vai surtir efeito? Eu acho que é inócua. Por quê? Porque o que são 50 milhões de dólares para um governo que sempre foi financiado e sustentado, e isso foi dito ontem e hoje pela liderança do Hamas, de que eles não ficarão de joelhos, porque eles vão, e como foram hoje, inclusive o líder do Hamas, exatamente, foi para o Irã, que é o grande caixa que banca esses movimentos guerrilheiros terroristas há muitos anos, e hoje o Irã tem aquilo que nós chamamos do ouro negro. O barril do petróleo hoje, mais uma vez, estourou a casa dos 60 dólares. Então nós estamos falando de 1 milhão de barris para um dos 5 maiores produtores, ou 10 maiores produtores de petróleo do mundo. Isso, mas eu vou concordar aqui um pouco mais com o Bernardo no seguinte sentido. Eu acho que, já que o governo não foi nem montado, quer dizer, parece que o primeiro-ministro lá escolhido pelo Hamas tem 3 semanas para montar o seu governo, né? Eu acho que essa decisão de bloquear esse recurso foi meio precipitada. Quer dizer, eu acho que talvez até se fizesse necessário um passo adiante, mas não antes do novo governo palestino ser montado. Eu entendo a tua colocação, mas veja bem, nós estamos há poucos meses, 2 meses, de uma retirada unilateral como um gesto de goodwill, de uma boa vontade do Ariel Sharon. O que a sociedade israelense esperava depois da retirada de Gaza, embora sendo unilateral, não tendo sido negociada, mas foi uma retirada, foi uma devolução do território. Era um encaminhamento para a paz.
Aí vem as eleições democráticas, isso eu concordo com o professor, tem que ser respeitado o governo que tomou posse como eleito pelo povo palestino, embora, no meu ponto de vista, essa eleição não foi uma demonstração, e não pode haver miopia dos analistas, contra o Estado de Israel. Foi contra o governo de Yasser Arafat e do partido dominante, que era a Fatah, considerado pelo povo palestino como corrupto, malversador de fundos, deixou o povo palestino nesse atoleiro que ele se encontra há 57 anos, e nós não podemos ignorar, nem como jornalistas, nem como liderança brasileira judaica, que o povo palestino tem o mesmo direito originário de 1947 da partilha da Palestina. E já estão esperando há 57 anos concretizar esse sonho, que a comunidade judaica mundial se reuniu em 48 para ajudar a reconstruir o Estado de Israel. Isso não aconteceu com os países árabes. Hoje, é certo que o Irã vai bancar, não serão esses 50 milhões de dólares que deixarão de representar o sucesso ou o fracasso. Eu vejo, para os próximos dias e próximos meses, problemas muito mais graves de convivência. Isso sim, convivência entre dois povos que se matam, infelizmente. E você, Bernardo, como é que você ouve tudo isso? Você concorda, discorda? Vamos lá. Eu volto à posição inicial. É um governo eleito, é um governo eleito. Tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado, ele tem que ter atitudes. Né? E ali, hoje na internet, me surpreendeu que ano passado foi oferecido pelo Hamas, por das alas ali, uma paz de 10 anos, um acordo, né? Um cessar-fogo de 10 anos. E, enfim, não houve nenhuma resposta. A vitória do Hamas representa que o Fatah fracassou, mas ele foi encurralado também. O seu líder foi colocado numa prisão domiciliar durante um ano até a sua morte, uma morte muito esquisita. Então, o Hamas também se inviabilizou por pressões externas. Desde a morte de Arafat, o Fatah, e desde a morte de Arafat e a ascensão de Abbas, esse era o momento, antes das eleições, de um verdadeiro acordo de paz. O que é a paz para mim na região? Fronteiras. Uma linha contínua que separe os dois povos. E o que existe no povo palestino não é uma questão de fronteiras. Existem milhares de fronteiras. Né? Qualquer posição que ele assuma, ele tem uma fronteira, a negativa de seguir adiante. Isso não é uma fronteira justa nem viável. A vitória do Hamas, no nosso entendimento, a saída da faixa de Gaza também não resolve uma série de problemas concretos que o povo palestino vive ali, de sobrevivência. O que resolve? O que vai resolver? Como eu falei, eu acho que tem 3 caminhos. Fronteira. Eu acho que a fronteira tem que ser efetiva, né? Aqui eu não entro, ali você não sai. E, além disso, um outro aspecto que também, para mim, é muito importante também, a água. A regulação do uso social da água pelas partes. Isso é que vai viabilizar ambos os estados. Se um povo fica dentro de uma fronteira e outro povo dentro de fronteira, com o uso da água, aí o convívio vai se tornar possível. Após a morte de Arafat, a ascensão de Abbas, houve muitos encontros, mas não houve efetivamente nenhuma proposta concreta que viabilizasse isso. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Você realmente está abordando esse lado aí da eleição. Você acha que esse movimento prematuro, na minha opinião, aí de Israel, também tem a ver com a eleição israelense que vai se dar agora em março, não é isso? 28 de março. 28 de março? Certamente que sim. É um pouco para o público interno. E o próprio resultado, né? deixa eu completar, e o próprio resultado, quer dizer, tendo sido o Hamas vencedor, você acha que pode haver, do ponto de vista eleitoral em Israel, uma resposta assemelhada, ou seja, no sentido de que ressuscitem eleitoralmente os radicais de lá? Eu acho que sim. Essa tensão aí, eu pressinto, acho que é possível. Hoje à tarde eu ouvi no rádio, mas não consegui. O governo egípcio também já cancelou eleições municipais. Quer dizer, o problema é um pouco mais largo. Né? Um pouco mais largo. Eu diria até um pouquinho maior. Eu acho que é o fracasso da doutrina Bush para o Oriente Médio. Ela foi criada para o Oriente Médio em função dos problemas do Oriente Médio. E o fiasco que se tornou a presença americana no Iraque, ao não conseguir estabilizar o Iraque, né, de uma forma confiável, isso está jogando na mão do Irã. Além do preço do petróleo estar elevado, realmente, mas que o Irã está ressurgindo, tentando sair um pouco como uma liderança do mundo islâmico.
um pouco o papel que ele teve em 79. É isso que me preocupa. É isso que vai dificultar, aí vai jogar em cada país, em cada sociedade, esse problema, e aí as eleições, cancelamentos de eleições, eu acho que o Oriente Médio corre o risco de um certo estancamento da sua vida política. Eu concordo sobre a evolução perigosa do momento atual, mas o professor falou sobre fronteiras seguras, o professor falou sobre recursos hídricos. Essa não é a carta do Hamas. Em momento nenhum o Hamas, na carta de princípios dele, fala de recursos hídricos, de fronteira, não toca, não aborda no problema de que 40% do povo palestino é desempregado, vive abaixo do nível de miséria. A carta principal, o objetivo principal do Hamas é simplesmente a destruição do Estado de Israel. E é aí que o governo de Israel endureceu a posição, como a União Europeia também já falou em suspender a ajuda anual, como os Estados Unidos também vão suspender. Por quê? Como você pode querer qualquer tipo de convivência, seja repassando impostos, seja reabrindo a fronteira de Israel, onde, antes da intifada, 120 mil palestinos iam diariamente trabalhar. Eu vou com frequência ao Oriente Médio como jornalista, tenho muita curiosidade, acompanho desde 1968, fui ver troca de prisioneiros de guerra no Canal de Suez. Eu costumava ver todo o serviço nos principais hotéis de Israel era sempre feito por palestinos. Na indústria da construção só tinha 90% dos operários eram palestinos. Então, com a intifada, o que o povo palestino adquiriu? Nada. A fama de explosões, a fama de guerra, a fama de matança. E, por isso, é que eu não vejo como propósito, como um target objetivo primeiro do Hamas, o estabelecimento de melhorias como um povo, como uma organização para o povo palestino. É verdade que enquanto o Fatah, entre aspas, se locupletava dos fundos, há 3 ou 4 anos foi feito um estudo pelo parlamento palestino. 40% dos fundos anuais foram desviados. Então, existe lá um problema que a gente conhece e é grave. Houve, no tempo do governo do Al-Fatah, uma malversação de fundos. A liderança mora hoje em mansões na faixa de Gaza virada para o mar. E o povo nos acampamentos. Bom, mas isso foi uma das razões da derrota Exatamente, do Fatah. Quer dizer, já houve uma decisão interna sobre isso. Então, no caso, o boicote, ele seria, veja bem, como houve a eleição do ponto de vista democrático correto, seria mais, na verdade, um desrespeito ao próprio povo palestino, quer dizer, esse boicote. A decisão que levou o Hamas a Não, veja só, eu quero explicar, deixar bem claro o seguinte, o voto pró-Hamas do povo palestino, quase 60% dos eleitores, optaram pelo Hamas, não para guerrear com Israel, mas para varrer do mapa o partido Al-Fatah. Isso tem que ficar estabelecido basicamente. E veja só, olhando macro agora, como falou o professor, em outros países árabes, existe uma carência hoje muito grande de liderança árabe a nível mundial, como foi um Gamal Abdel Nasser, como foi um Gaddafi, que agora está apagado, como foi o Saddam Hussein. O mundo árabe hoje não tem. Então já veio o presidente do Irã, o Mohamed Ahmadinejad, veio e ocupou esse espaço. De que forma? Dizendo que fez um congresso, O Mundo Sem o Sionismo, pregando que o Holocausto é uma ficção. Então ele está querendo capitalizar para a figura dele e para o Irã a ponta de lança de uma revolução, digamos assim, entre aspas, islâmica. Isso está trazendo um conflito entre civilizações, essa reação exacerbada, embora eu seja contra a charge, porque ela maculou uma fé, isso tem que ser respeitado. Um artigo meu, sexta-feira, tinha o título A Difamação Travestida de Informação no Jornal Globo. Eu não sou a favor disso. Às vezes é o desrespeito. Né? É o desrespeito, é isso, é o desrespeito. Então, é o borderline, é o limite até onde o direito de cada um vai, até onde começa o do próximo. Charge, tudo bem, imprensa, sou jornalista, o Hudson está aqui do lado, temos que respeitar a liberdade, até o ponto em que a informação vira difamação. Mas, hoje, essa reação desde setembro, essa charge da Dinamarca foi publicada em setembro. Então, o que está havendo?
está havendo um estado de comoção do mundo islâmico contra, primeiro, islamofobia, o ódio ao ser humano simplesmente por ele acompanhar uma religião. E isso é comum na Europa hoje. Hoje, xenofobia e islamofobia é dominante na Europa. 30% dos jovens islâmicos na França são desempregados. Por quê? Algum problema com Israel ou com os judeus? Não, com a própria sociedade francesa, que segrega eles. Então, por isso eu volto a dizer, esses 50 milhões são um capítulo de uma novela, como todas as novelas, de 150 capítulos. Mas eu que me pergunto, quer dizer, esse ato, né, responde a que, vamos dizer, a que ação de beligerância, por exemplo, do Hamas? A carta de, agora, claro, específica. A carta de princípios. Arafat, quando assinou em Oslo, em 1993, o acordo de Oslo, ganharam o prêmio Nobel. O Arafat ganhou o Yitzhak Rabin e ganhou o Shimon Peres. O acordo de Oslo previa como condição primeira, ou a mais importante de todas, a retirada da Carta de Constituição da OLP, o intuito primeiro da destruição do Estado de Israel. Isso é que devia ser o primeiro gesto de goodwill, de boa vontade. Porque 150 milhões de dólares não foram confiscados. Eles sempre estiveram em poder do governo israelense. Ele apenas atrasou agora como uma demonstração de dizer assim, ó, nessas condições não tem negócio, nem de dinheiro, nem de entrada e passagem de palestinos pelo território. E como disse o professor, falar de fronteiras nessa situação em que os mapas dos livros que são distribuídos pelo Hamas não contém o Estado de Israel, contém um Estado único, islâmico, pela concepção dele, chamado Palestina.